uma nação que tem espasmos, oscilando entre períodos de retração e expansão, mas frequentemente pressionada por diversas forças. Uma nação que carrega o peso de ser importante, isto é, divide opiniões. Uns a amam, outros a odeiam. Para uns, é o país benevolente que enfrenta e desafia o imperialismo norte-americano, enquanto para outros, é um império do mal que assedia e oprime os seus vizinhos. A verdade é que a Rússia é um país-chave no cenário internacional, podendo causar tanto instabilidade como estabilidade de acordo com a sua movimentação. No vídeo de hoje, veremos a estrutura do pensamento geoestratégico russo. Mas antes disso, não se esqueça de ajudar o canal a continuar existindo, se inscrevendo, compartilhando ele com todo mundo que você conhece e deixando o seu like e os seus comentários. O meu nome é Adrião Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Em 2005, Vladimir Putin, o presidente da Rússia, disse: "Nós devemos entender que o colapso da União Soviética foi o maior desastre geopolítico do século XX. Diferente do que paranoicos e radicais pensam, ele não estava se referindo ao fim do socialismo, mas sim a algo mais importante do que a ideologia, a geopolítica. Quando, no intervalo de poucos dias, mais de 3 séculos de política territorial foi revertida de forma desorganizada e até desastrosa. E poderia ter sido pior, uma vez que ao longo dos anos 90, o conflito na Chechênia poderia iniciar uma reação em cadeia que poderia destruir a Rússia como conhecemos hoje, fazendo com que os russos passassem mais de uma década prevenindo movimentos separatistas a um custo extremamente alto. O que poderia ter acontecido caso Moscou fracassasse era perigoso, inclusive para o Ocidente. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, as lideranças se dividiam em 2 grupos. O primeiro incitava em se aproveitar da fraqueza russa para instigar movimentos separatistas para que o Ocidente tivesse acesso aos vastos recursos russos, e o segundo incitando em prevenir o colapso russo, uma vez que temiam um pesadelo eurasiano, ou seja, todo o centro euroasiático instável com grupos extremistas armados até os dentes, não apenas com uma infinidade de armas convencionais de todos os tipos, mas também com acesso a armas biológicas, químicas e nucleares. Neste cenário, toda a região da Eurásia poderia viver um pesadelo obscuro, cujos efeitos nós não podemos nem mesmo imaginar. Porém, o segundo grupo prevaleceu, cooperando pontualmente com a Rússia para ajudar ela a manter a sua integridade territorial e evitar tal pesadelo eurasiano, planejando até mesmo a entrada dos russos na OTAN. Mas 3 fatos iriam impedir isso ao longo dos anos 2000. O primeiro, de cunho unicamente militar, que foi em 2001, quando os atentados do 11 de setembro atingiram Nova York e Washington. Nesse sentido, as forças russas e dos Estados Unidos até mesmo chegaram a cooperar, com as forças russas e americanas compartilhando inteligência e ajuda na logística contra o terrorismo islâmico na região da Ásia Central. Porém, tal cooperação iria gradualmente azedar a partir da Guerra do Iraque em 2003, quando os Estados Unidos invadem o Iraque. Já o segundo sendo mais amplo, de cunho geopolítico. Com Moscou conseguindo se reorganizar, a sua gravidade geopolítica pôde ser reestabelecida. Ou seja, a Rússia estava aos poucos retomando a sua capacidade de estabelecer uma zona própria de influência, o que é incompatível com o modelo do projeto da Organização do Atlântico Norte. A OTAN, em termos geopolíticos, coloca todos os seus membros gravitando em torno da órbita norte-americana, e qualquer país membro que eventualmente tente fortalecer a sua capacidade ou tente buscar os seus próprios interesses, eventualmente irá criar a sua zona de gravidade própria, o que pode bagunçar e tornar instável a OTAN. Moscou, ainda que estivesse apenas reemergindo, já tinha a sua própria gravidade e teria assim que abandonar futuras projeções próprias para aceitar orbitar em torno das decisões de Washington. Já no terceiro e último aspecto, sendo de cunho geoestratégico, quando, após promessas verbais ao longo dos anos 90 por parte dos Estados Unidos de que a OTAN não iria se expandir em direção ao leste, 2 ondas de adesão de membros para a OTAN
em 2004 e 2009 deixaram Moscou paranoica e desconfiada com as intenções do Ocidente. Para eles, aquilo foi uma traição. É importante ter em mente que quando falamos, seja de geopolítica ou de relações internacionais, não estamos falando de direitos, mas da relação de forças por entre os Estados nacionais. Não se deve confundir a dinâmica interna de um país, onde um governo ou uma autoridade central consegue impor as suas regras legais, com a dinâmica internacional, onde não há um governo ou uma autoridade central global para impor e executar as regras internacionais. No âmbito internacional, as regras são determinadas pela força ou pelos custos de não obedecer a uma ordem mundial. Com base nesse contexto, o pensamento geoestratégico russo é relativamente simples, mas simples não significa fácil. O foco russo é em proteger o seu núcleo geopolítico, onde fica sua base industrial, sua base política, econômica e tecnológica, se estendendo mais ou menos a partir do São Petersburgo a Moscou, Novgorod, Voronezh, se alongando até Volgogrado. O problema russo, porém, é que essa região faz parte da planície do norte europeu, uma área que, como já mencionamos antes aqui em outros vídeos, é uma grande área aberta e plana, sem empecilhos ou barreiras naturais dignas de serem mencionadas. Isto é, em termos militares, o núcleo geopolítico russo tecnicamente fica aberto e exposto a eventuais forças agressoras a partir do Ocidente, se afunilando a partir da Polônia em direção à Alemanha ou se expandindo a partir da Polônia em direção à Rússia. Perspectiva essa que varia de acordo com aquele que está no controle sobre a região. Tecnicamente, esta área pode ser considerada como praticamente indefensável. Quanto mais eventuais forças hostis a Moscou controlarem as partes orientais, mais manobrabilidade e opções tais forças poderiam ter ao tentar agredir a Rússia. Mesmo que tal pensamento militarista pareça paranoico ou irrealista para o mundo de 2020, essa tem sido a forma como a elite russa tem enxergado a realidade, concordemos com ela ou não. Em especial, conforme elites norte-americanas realistas que tentaram negociar e cooperar com a Rússia foram gradualmente sendo substituídas por figuras que possuem pensamento messiânico e obcecado, que acreditam que o modelo de democracia liberal e ocidental deveria ser expandido por quaisquer meios e a qualquer custo, mesmo que através da violência. Após o desarranjo dos anos 90 e a expansão da OTAN nos anos 2000, a elite russa tem baseado a sua política externa não na relação de confiança, mas sim no cálculo de probabilidades. Ao norte, a geoestratégia russa precisa já se preocupar com o fato de que os países bálticos de Lituânia, Letônia e Estônia, por serem partes da OTAN, dariam para a aliança ocidental a capacidade de atingir facilmente o núcleo russo, sobretudo a cidade extremamente estratégica de São Petersburgo, que fica ao alcance de caças que atingiriam a cidade em poucos minutos. Porém, essa área é considerada perdida pela elite moscovita, que vê na Bielorrússia, a oeste, o último estado tampão para conter a Polônia e esses países bálticos. Nesse sentido, é visto como vital para a Rússia, ou seja, uma questão de vida e morte para o Estado russo, que a Ucrânia não se junte à OTAN, uma vez que este país plano está no ventre do núcleo russo e se defender a partir daqui seria de um enorme custo para Moscou. Além do que, a perda da Ucrânia, em especial da Península da Crimeia, simplesmente seria um golpe fatal para a marinha militar da Rússia, que agora teria que abandonar qualquer ambição marítima séria, tendo que ver a sua marinha mercante ser refém das decisões de outros países. Porém, o fator ucraniano ainda traz outros dois complicadores. Não apenas a sua fronteira leste fica a apenas 700 quilômetros da fronteira russa com o Cazaquistão, pivô absolutamente fundamental para a estabilidade da Ásia Central, que foi a chamada barriga mole da União Soviética, ou seja, a grande vulnerabilidade soviética, como ainda por cima a região é excessivamente próxima do Cáucaso.
Esta região que, como foi dito anteriormente, foi excessivamente agitada nos anos 90, quase desencadeando um efeito dominó sobre a Rússia. Para isso, após a derrota das forças separatistas, Moscou conseguiu manter a estabilidade política na região, pagando mesadas a clãs chechenos leais e entrelaçando cada vez mais os interesses dessas elites com as elites de Moscou. Mas no fim dos anos 2000, a região seria novamente perturbada com a quase entrada da Geórgia na OTAN. Apesar da Geórgia não ter qualquer conexão física com o Atlântico Norte, a entrada do país poderia servir como forma de conter as ambições russas em direção ao Oriente Médio, ao mesmo tempo que pressionaria a Rússia justamente em sua área mais sensível. Moscou, porém, tal como faria depois em 2022, não correu riscos ao ver esta probabilidade se materializar, e em 2008 atacou a Geórgia utilizando o argumento da legítima defesa, baseada no artigo 51 das Nações Unidas. Com esses atritos constantes justamente sobre o seu núcleo, a partir do oeste e do sul, a Rússia enxerga na China e na Índia os dois atores fundamentais para conseguir manter a segurança e a estabilidade em suas partes orientais. Afinal, para a China, que por milhares de anos sempre se viu ameaçada por forças vindas do interior da Ásia e que teve que, a partir do século XVII, reorientar o seu planejamento de segurança para lidar com forças hostis a partir dos mares, uma boa relação com a atual Rússia garante que a China possa focar as suas energias em ambições navais, ao mesmo tempo que garante o abastecimento de recursos do interior do continente asiático, mais especificamente vindos justamente da Rússia. E para a Índia, além de sua proximidade histórica com a Rússia, como forma de prevenção em eventuais agressões chinesas, a estabilidade na Ásia Central se faz fundamental na questão de contenção do extremismo islâmico, que pode atingir o país com força nas próximas décadas. Isso sem falar que a garantia da Rússia como fornecedora de equipamento militar, recursos energéticos, agrícolas e minerais se fazem fundamental para que a Índia também possa focar as suas energias em manter a integridade do seu território e possa assegurar as suas defesas marítimas. Neste contexto, a Rússia, ao menos por enquanto, assim pode focar as suas energias na defesa justamente do seu núcleo geopolítico contra forças consideradas hostis por ela que venham do Ocidente. O problema é que com o seu afastamento do Ocidente, a Rússia pode ficar excessivamente dependente da China, fato ruim para Moscou, mas que no longo prazo poderá ser muito pior para o próprio Ocidente. Obrigado a todos, não se esqueçam de se inscrever e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. Só assim eu poderei continuar trazendo material de geopolítica para vocês. Abraços e até a próxima.